Convido os irmãos e as irmãs a abrirem as suas Bíblias na carta pastoral de Paulo a Timóteo, a primeira carta a Timóteo, capítulo 6, nós vamos ler dos versos 3 a 12. Hoje nós celebramos, como igreja local, a Reforma Protestante, que tem como seu marco temporal o dia 31 de outubro de 1517, quando Martinho Lutero fixou as 95 teses nas portas da igreja do castelo de Wittenberg, na atual Alemanha, na época se chamava Prússia. E nós queremos louvar a Deus nesta manhã pela Reforma Protestante. Louvar a Deus porque o agir do Espírito Santo se manifestou naquele século XVI e abençoou, iluminando as mentes de homens e mulheres. Nós somos herdeiros da Reforma Protestante. E o que isso significa? Significa que os nossos pais da fé, nossas mães da fé, os nossos professores, os nossos pastores, eles estudaram os acontecimentos do mover do Espírito Santo naquele contexto, perceberam os ensinamentos de Deus e passaram isso adiante. Por isso somos herdeiros, porque as verdades que foram redescobertas no período da Reforma são sempre trazidas à tona para nós, igrejas protestantes. Então, alguns exemplos. A indignação contra os abusos da igreja medieval são as nossas indignações hoje, contra os abusos da igreja nos dias de hoje. As preocupações em relação ao estudo da palavra, as preocupações em relação ao sacerdócio universal, as preocupações em relação ao mover do Espírito Santo no século XVI, são as nossas preocupações hoje. Quando, como igreja, muitas vezes pensamos nas células e numa dinâmica do sacerdócio universal. A centralidade de Cristo, a centralidade da graça, a centralidade da fé, a centralidade das Sagradas Escrituras e a centralidade de glória somente a Deus são os fundamentos da nossa igreja hoje. Por isso nós louvamos a Deus, porque num tempo muito tenebroso da história, o Senhor não nos abandonou, o Senhor teve compaixão de nós, o Senhor iluminou e avivou o coração de homens e mulheres que se tornaram profetas e profetisas da palavra de Deus e tiveram coragem, muitos deles morreram. Tem um livro do Fox chamado Os Mártires Cristãos, o livro dos mártires, que vai contar a história de muitos protestantes que, iluminados pelo Espírito Santo de Deus, descobrindo equívocos da igreja, morreram por esta própria igreja. Morreram queimados, foram separados de suas famílias. E isso foi o mover de Deus, porque Ele olhou para a igreja e não abandonou a igreja, não deixou a igreja órfã. E isso é muito bonito. Por isso nós louvamos a Deus pela Reforma Protestante, porque foi um mover sobrenatural, um avivamento profundo, em que as pessoas confrontaram abusos naquela época. Esta é a mensagem, ou talvez a grande mensagem da celebração de uma reforma protestante. É essa mensagem de glorificação a Deus e de retorno à palavra. E o texto de hoje, ele vai falar um pouco sobre isso. Então eu vou fazer um paralelo. A carta pastoral de Paulo a Timóteo, com algumas palavras pastorais de João Calvino à igreja reformada, e eu espero que seja bênção na sua vida, tá bom? Então fique acordado, vamos estar juntos nessa jornada da fé, que Deus nos abençoe. A palavra de 1 Timóteo 6, 3 a 12 diz assim: se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada, mas tem um desejo doentio por discussões e brigas a respeito de palavras. É daí que nascem a inveja, a provocação, as difamações, as suspeitas malignas, as polêmicas sem fim da parte de pessoas cuja mente é pervertida e que estão privadas da verdade, supondo que a piedade é fonte de lucro. De fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada trouxemos para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com que nos vestir, estejamos contentes.
Mas os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, e alguns nessa cobiça se desviaram da fé e atormentaram a si mesmos com muitas dores. Mas você, homem de Deus, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate, tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante das muitas testemunhas. Palavras do Senhor. A pregação de hoje é intitulada A Reforma Protestante e o Retorno a uma Vida de Piedade. Mas ela poderia ser intitulada também Os Perigos do Falso Ensino. O texto de 1 Timóteo 6 revela que o apóstolo Paulo estava preocupado com a perversão do evangelho por parte de pessoas que não tinham uma vida firmada no Senhor. Paulo se detém naquilo que ele considera fundamental ou a causa radical do desvio dos mestres do engano. E a grande questão de Paulo é: eles não concordam com o evangelho. É isso que ele diz. Ele diz: Timóteo, estou falando com você pastoralmente, cuidado. Tem pessoas que pregam o evangelho, mas não concordam com o evangelho. Os falsos mestres, os mestres do engano, que tem muito que acontecia isso na época da Idade Média, da igreja medieval, que estavam interessados em dinheiro para construir grandes catedrais, eles pregam o evangelho, mas eles não concordam com o evangelho. Pastor Paulo, como assim? A palavra concordar, ela vem do latim, e ela é composta por duas palavras, com, que significa juntos, e cor, que é coração. Corações unidos, corações juntos. As pessoas que concordam, elas estão com os corações juntos com Deus. Na época de Paulo, assim como na época da Reforma Protestante, tinham pessoas que ensinavam da palavra de Deus, mas não concordavam. Thaís, não estavam com o coração junto ao Evangelho. Eles não estavam em um só com o Senhor. E por isso essas pessoas promoviam engano, promoviam palavras falsas, promoviam discussões, idolatria ao dinheiro, porque elas pregavam, mas elas não estavam com o coração junto com aquilo que elas pregavam. E assim, elas não compreendiam divinamente a palavra de Deus. Sabe por quê? Porque a gente só compreende a palavra de Deus para a sua vida, para a minha vida, quando nós estamos arraigados no Senhor Jesus. A palavra, ela pode ser vazia, até a palavra da Bíblia, que é lida com alguém que não está concordando com o Senhor Jesus, que não está com o coração junto. E esse é um perigo muito grande. Paulo, é interessante, ele se considerava o menor dos apóstolos, mas ele sabia que muito pouco sabia a respeito de Jesus. E aí, eu estava pensando, por que Leandro, se Paulo sabia que era o menor dos apóstolos, que ele conhecia pouco a respeito dos ensinamentos de Jesus, por que ele quis ser um professor? Sabe por quê? Porque Paulo, ele se tornou um professor porque ele sabia que as coisas espirituais são discernidas espiritualmente. Então o que Paulo ensinava eram palavras vindas do próprio coração de Deus, e por isso era alimento para ele e para o povo. Paulo concordava com o evangelho. Ele talvez não era um escriba, talvez não era o maior conhecedor, mas o conhecimento dele era um conhecimento arraigado no Espírito Santo, arraigado no poder do Espírito Santo. Então, eu não estou falando só para pregadores nessa manhã, mas para você. Você deseja conhecer a palavra de Deus? Você deseja conhecer a palavra de Deus para a sua vida? Não só o que Deus tem para a sua vida, mas conhecer mais a Deus. Você deseja conhecer os mistérios de Deus? Então, dona Divani, se a senhora deseja conhecer, não precisa ter uma biblioteca de conhecimento. O que precisa é buscar a Deus na palavra, mas concordando com Deus, com o seu coração
unido ao coração de Deus. E aí eu quero deixar 3 ensinamentos da Reforma Protestante desse texto de Paulo, muito precioso nesta manhã. O primeiro é que a piedade, que é essa vida eusebaia, é essa vida conectada com o Espírito, submissa, devota ao Espírito Santo de Deus, essa vida, ela só se fundamenta na compreensão correta do Evangelho. Você só vai ter uma vida plena com Deus se você compreende corretamente o ministério de Cristo. Veja, essa carta de Paulo é uma carta pastoral. O que é uma carta pastoral? Eu quero acompanhar alguém bem de perto. Eu quero ajudá-lo nos passos. É alguém que está comprometido com você. Então Paulo está falando algo do coração de um homem que ama a Timóteo, esse jovem, esse aprendiz que ficou responsável pela igreja de Éfeso. E o que ele diz? Saiba que a palavra piedade está concentrada nas cartas pastorais. 1ª, 2ª Timóteo e Tito. Quer dizer, dentro da pastoral do apóstolo Paulo, existe uma preocupação para que a pessoa tenha uma vida piedosa. Olha o que ele diz: se alguém concorda com as sãs palavras do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, se alguém não concorda, esse é orgulhoso e não entende nada. Se você não concorda, não está conectado com Jesus, então você não está entendendo nada. O João Calvino, ele vai confrontar uma igreja que pregava o Evangelho, mas que não estava vivendo em conformidade com o Evangelho. E ele se levanta, e ele escreve um livro chamado As Institutas da Religião Cristã, em 1536, no latim. E ele é muito conhecido, Isabela, por ser um inteligente, um estudioso, mas a grande verdade é que, antes de tudo, João Calvino, ele era piedoso. Ele orava, ele buscava a Deus, ele lia a palavra de Deus, ele queria conhecer o coração de Deus. Mais do que um estudioso, antes de um grande estudioso, ele era alguém profundamente comprometido com o Senhor. Olha o que ele diz, João Calvino: não há conhecimento verdadeiro sem a piedade verdadeira. Olha como essa fala de João Calvino, ela está muito alinhada à fala de Paulo a Timóteo. Não há conhecimento verdadeiro, Timóteo, sem piedade verdadeira, porque o conhecimento verdadeiro só é alcançado quando estamos completamente entregues ao Senhor. Sabe como é a palavra piedoso em inglês? A palavra piedoso no inglês ou piedade é godliness. E uma pessoa piedosa, ela é godly, essa é a palavra. Eu acho interessante, Nelson. Sabe por quê? Porque alguém que é piedoso no inglês é alguém que é parecido com Deus. Parecido com Deus. A pessoa piedosa é alguém que está alinhada com Deus, é parecida com Deus, e é alguém que segue a medida da estatura, da plenitude de Cristo. Quer dizer, quando nós chegarmos a esse lugar de termos alcançado a maturidade e a unidade, segundo a estatura da plenitude de Cristo, nós seremos pessoas piedosas, e isso é graça de Deus. A piedade é a atitude correta de um servo e de uma serva para com Deus. Ela envolve o conhecimento verdadeiro, não um conhecimento curioso. Ela envolve a adoração sincera, não uma mera adoração estética. E ela envolve o temor de um filho, de alguém que realmente crê em Deus como Pai. Calvino diz assim: toda a vida dos crentes deve ser um tipo de prática da piedade, porque o alvo da piedade é a glória somente a Deus. Olha que coisa linda! Toda a vida dos crentes deve ser um tipo de prática da piedade. Por quê? Porque o alvo da piedade é a glória somente a Deus. Por isso eu posso dizer que a genuína piedade eusebia começa pela compreensão correta do ministério de Cristo. E Paulo sintetiza isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 3, verso 16. Ele diz assim: evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne,
foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido na glória. Irmãos, nas cartas pastorais, Paulo estimula Timóteo e Tito a serem piedosos. Ele acompanha estes líderes dizendo: o que te importa é ser uma pessoa godly, parecida com Deus, que concorda, que tem o coração alinhado ao coração de Deus. Esse é o teor principal das cartas pastorais de Paulo. E aí vem o segundo ponto. Entendi. A reforma protestante é uma volta à piedade. Sabe que quando eu estava cursando Relações Internacionais, eu fiz a minha monografia em cima da IPI do Brasil, e eu estudei um conhecido sociólogo chamado Max Weber. E o Max Weber, ele diz algo curioso. Ele diz que a igreja medieval, ela estava preocupada com o bom comer. O que ele quis dizer com isso? A igreja medieval, ela queria comer bem, ela queria estar quite com Deus. Ela acreditava que simplesmente participando da igreja e fazendo o que a igreja manda fazer, ela está salva. O Max Weber vai dizer que essa mentalidade é uma mentalidade assim: eu quero comer bem, eu quero estar quite com Deus, eu quero fazer as coisas que têm que ser feitas. Eu vou lá e batizo, faço a crisma, a primeira comunhão, eu vou lá, sigo os rituais, a igreja está salva, eu por tabela estou salvo. E aí o Max Weber, estudando o espírito da reforma protestante, ele diz que o que acontece é que os protestantes eles estão preocupados com o bem dormir e não com o bem comer. O que ele quer dizer com isso? O protestante, na época das cidades que surgiam como protestantes, elas estavam preocupadas em ter a consciência limpa. Eu tenho falado isso muito com a missionária Denise de Maringá, ela tem me ensinado muito sobre consciência limpa, né? O que eles estão preocupados? A hora que eu coloco a minha cabeça no travesseiro, eu sei que eu estou conectado com Jesus de Nazaré. Eu sei que o meu Salvador está comigo e eu vivi uma vida de piedade. Então Max Weber ele vai falar que a grande diferença é que com a reforma protestante acontece o que ele chama de uma ascese intramundana. O que é isso? Ascese é a relação com Deus. Intramundana ela passa a ser no seu dia a dia, Carlos. Eu não sou mais uma pessoa que só de domingo vou lá e bato o cartão, tô quite com Deus, fiz a minha parte com Deus, check. E agora eu vou viver a vida do jeito que eu quero. Não, a ascese intramundana agora Deus tomou conta do meu ser como um todo. Agora eu sou uma pessoa piedosa. Agora o meu pensamento, a minha ação, o meu sentimento, o meu trato para com o outro, o meu trato no trabalho, as palavras, tudo está submetido ao Senhor. Por isso é uma ascese intramundana, entrou no meu mundo. Então o evangélico que nasce com a reforma protestante, ele começa a perceber que na verdade a palavra dele tem que estar concordada com a vida dele. E isso foi um avivamento do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo olhou para a igreja, assim como olhou para a igreja na época do rei Josias, para aquele povo de Israel, e falou: está errado. Eu preciso avivar o coração de homens e mulheres que se levantem e que confrontem os abusos de uma religiosidade equivocada. E Marília, muitos morreram por isso. Muitos sofreram por isso. E eles pagaram o preço para que eu e você hoje possamos dizer em alto e bom tom que nós somos salvos pela graça, mediante a fé, e isso não é por obras nossas, mas pela graça de Deus. Então, o segundo ponto a vida sem piedade, ela é catastrófica. Ela é catastrófica. Preste atenção no texto. Se alguém ensina outra doutrina e não concorda com as sãs palavras de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino segundo a piedade, esse é orgulhoso e não entende nada. Estas são pessoas cuja mente é pervertida. Quer dizer, uma pessoa como essa é uma pessoa pervertida e que estão privadas da verdade. Estão procurando a verdade, Tiago, mas estão privadas, supondo que a piedade é fonte de lucro. Por quê? Na época do apóstolo Paulo, Thaís, as pessoas em Éfeso, que era a cidade de Timóteo, estavam fazendo dinheiro ensinando as coisas de Deus. Elas se passavam por piedosas, querendo dinheiro, interessadas no dinheiro,
e não interessadas em fazer a vontade dele, de Deus. Por isso que Paulo está dizendo, Regina, está errado. Olha, ele continua: os que querem ficar ricos com essa postura, caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, e que levam as pessoas a se afundar na ruína e na perdição. Por isso que eu posso dizer que uma vida em não concordância com o Evangelho é uma vida catastrófica. Timóteo sabia disso. Ele sabia que uma vida de piedade pode trazer benefícios, mas Paulo orienta que esses benefícios não deveriam ser relacionados ao ganho material. Paulo é firme nesse ponto. Para ele, pessoas que simulam ser piedosas estão fadadas a cair ou afundar na ruína e na perdição. São pessoas que Paulo diz, são desconectadas de Jesus, caem na tentação, em armadilhas, em desejos insensatos e nocivos. Pessoas que se desviaram da fé. Ele diz, o apóstolo Paulo, atormentam a si mesmas com muitas dores. Ele diz que são pessoas com mente pervertida e que estão privadas da verdade. Forte isso, né? Tamanho é o risco de se falar do Evangelho sem estar verdadeiramente firmado em Cristo Jesus. Sabe, Morosini, o que o Calvino diz? Parecido com Paulo? Abre aspas, Calvino diz assim: o Evangelho não é uma doutrina de língua, senão de vida. Não pode assimilar-se somente por meio da razão e da memória, senão que chega a compreender-se de forma total quando possui toda a alma e penetra no mais íntimo do coração. Os cristãos deveriam detestar aqueles que têm o Evangelho em seus lábios, porém não em seus corações. E Calvino continua: a única recomendação legítima da doutrina é que ela nos instrui na reverência e no temor de Deus. E assim aprendemos que o homem que mais progride na piedade é também o melhor discípulo de Cristo. Olha que interessante, pastor Matias, que deve estar nos acompanhando, o senhor que nos resgatou o conceito de discípulos que fazem discípulos de Jesus. Calvino, pastor Matias, vai dizer que o melhor discípulo é aquele que mais progride na piedade. E Calvino continua: e o único homem que deve ser tido na conta de genuíno teólogo é aquele que pode edificar a consciência humana no temor de Deus. Durante toda a vida eu busquei estudar. Eu amo estudar, desde pequeno. Eu amava biologia, química, física, matemática. Pastor, por quê? Eu gostava de aprender. Mitose, meiose, mitocôndria, cadê? Não sou dessa área. Amava aprender, amava, gosto de aprender, gosto de ler, gosto de estudar. Fiz o seminário, fiz uma especialização, mestrado, continuo buscando ensino, mas estou convicto de que de nada adianta todo esse estudo se o meu coração não estiver quebrantado na presença do Senhor e ardendo pelo fogo do Espírito Santo. Vai ser mero estudo de curioso, não vai ser algo transformador. Eu quero que você avalie o teu coração nessa manhã, meu irmão, minha irmã, e veja se você não tem falado das coisas de Deus apenas do lábio. Você que ensina seu filho, você que é pai e mãe, ensina seu filho as coisas do Senhor. Você está ensinando só do lábio ou isso está concordando no seu coração? Você que é avô, avó, você que é amigo, você que vem à igreja, é perigoso, irmão. É perigoso, irmã. Pastor, mas eu não prego. Não, mas não diz respeito à pregação, doutor Onésimo. Diz respeito à postura de vida. Senão é uma sese intramundana. Ser crente envolve sacrifício. Envolve sacrifício ser piedoso. E eu quero falar aqui biblicamente como envolve sacrifício. Envolve dor. Quer ver, Paula? Olha aqui, ó. 2 Timóteo 3,12. Todos quanto querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. A piedade cristã, por ser moldada pela palavra de Deus, traz consigo perigos. Todo aquele que quer viver piedosamente com Cristo será perseguido. Quer dizer, viver para valer o Evangelho, que é essa tal de ascese intramundana que o Max Weber foi apresentar, envolve riscos, Regina Merlini. Porém, Pedro vai dizer o seguinte, nessa segunda carta, capítulo 2, verso 9. O Senhor sabe livrar da provação os piedosos.
Olha que bonito. Se Paulo vai dizer que todos quanto querem viver piedosamente em Cristo serão perseguidos, Pedro vai dizer: o Senhor sabe livrar da provação os piedosos. Então, quando Estevão é morto pela piedade dele, ele é morto, mas ele vê a glória do Senhor, ele vê os céus abertos, ele glorifica a Deus. Portanto, o piedoso, ele é de alguma forma perseguido. O adolescente talvez é perseguido por manter-se numa postura cristã, enquanto todos os amigos estão tendo uma postura mundana. O jovem talvez é perseguido por dizer não a um cargo. Você já disse não a um cargo porque você cria que aquilo não era de Deus? O jovem às vezes diz não a uma posição, não a uma promoção, não a um lugar, porque ele vai ser fiel à palavra de Deus. Isso é ser perseguido numa cultura que desvaloriza a sese intramundana. Porque, de certa forma, a cultura do tempo em que nós vivemos, e os profetas têm que se levantar, ela quer domesticar o crente, ela quer domesticar o fiel, de tal modo que ele viva a Deus como ele vai num restaurante com os amigos, como ele gosta de assistir o futebol dele, como ele gosta de fazer os trabalhos profissionais dele, como ele vai comer na casa com os amigos. A cultura em que nós vivemos quer colocar Deus e a relação com Deus numa caixinha, como era a igreja medieval. Mas, pela graça de Deus, os reformadores e reformadoras disseram não. O evangelho, ele é completo. Meu coração concorda com o coração. Cristo é tudo para mim. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Então o evangelho, a gente não pode brincar com o evangelho. Brincar de ser cristão. Brincar de ser cristã. Como eu brinco de outras coisas no mundo. É diferente, é você negar-se a si mesmo e seguir a cruz de Cristo. Isso não é uma palavra popular, isso talvez não seja um dos melhores trends na internet, mas é a palavra de Deus, resgatada pela Reforma Protestante, conforme as cartas pastorais de Paulo. Timóteo, não se engane, Timóteo, é perverso o coração de quem proclama a palavra e não concorda com o evangelho. Timóteo, não se engane, não é para fazer dinheiro com isso. E quando eu escuto essa palavra, eu me sinto constrangido pelo Espírito Santo, e a minha oração é: Senhor, ajuda-me a ter uma vida de piedade, porque esse é o terceiro e último ponto. A tônica das cartas pastorais é a vida em piedade. Senhor, tenha misericórdia, porque eu estou no mundo, estou sendo bombardeado pela cultura, mas eu não quero ser do mundo, eu quero ser um com Cristo Jesus. E aí, o apóstolo Paulo conclui, eu vou concluir esse terceiro ponto, ele diz assim: mas você, homem de Deus, Timóteo, fuja de tudo isso. Siga a justiça, a piedade, a fé, o amor, a perseverança e a mansidão. Combata o bom combate da fé. Tome posse da vida eterna, para a qual você também foi chamado e da qual fez a boa confissão diante das testemunhas. Vocês se lembram que no dia 13 de outubro, eu falei que certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor nos seguirão todos os dias das nossas vidas. Lembram-se disso? Que ela nos segue. Pois bem, hoje eu quero dizer que cabe a nós também seguir a Deus. Se existe um movimento de Deus em nossa direção, deve existir um movimento nosso em direção a Deus. Lembra da parábola do filho pródigo? Lembra? O pai está na varanda, esperando a volta do filho. Quando o pai vê o filho, o que ele faz? Ele vai em direção ao filho. Mas o filho, por sua vez, uma vez arrependido, vai em direção ao pai. E aí acontece aquele avivamento pleno do encontro do pai com o filho. O pai vem com bondade e misericórdia, ação e reação. O pai vem. Lembra quando Deus, na parábola, o pai vai acompanhar o filho mais velho? O filho mais velho fica fora da festa, emburrado. O pai sai da festa. Ele sai da festa. Ele percebe que o filho mais velho não está na festa. E o pai vai em direção ao filho, fora das portas da festa. Ele vai com bondade e misericórdia. Mas o filho, por sua vez, acolhe e escuta a palavra do pai. Não foge da presença do pai. Então, se por um lado a bondade e a misericórdia do Senhor nos perseguem, vêm ao nosso encontro, estão sempre nos procurando,
Por outro lado, a pessoa que se arrependeu e foi convertida, compete a ela vir em direção ao pai. E aí, Paulo e Leandro, quando o pai vem correndo e o filho pródigo vem correndo, acontece o abraço, acontece a salvação, acontece a justificação, acontece a santidade daquele menino, o anel no dedo, a sandália nos pés, acontece a festa. Por quê? Porque o pai veio e o Espírito do Pai, que é o Espírito Santo, que tocou o coração do filho, veio. Na verdade, é o encontro de Deus com Deus. Deus o Pai vindo em direção ao Filho, e Deus o Espírito Santo, que já está convencendo aquele jovem do pecado, da justiça e do juízo. O Espírito Santo já converte o coração desse jovem, e aí Deus Pai vem, e Deus Espírito Santo trazendo e convencendo vem, e aí a morte de Cristo Jesus na cruz do Calvário lava e restaura aquele encontro, e aquela pessoa é lavada, ela é salva, ela é restaurada. Glórias a Deus, aleluia. Ela é restaurada, e é a dança do Deus Trino, o Pai com o seu amor, o Filho com a sua graça, o Filho aqui no meio com a sua graça, e o Espírito com a comunhão e a consolação, ele vem, e nós, alvos desse amor profundo, somos levados pelo Espírito ao abraço do Pai, pelo poder do sangue de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Então, se o amor e a misericórdia do Senhor nos encontram, nos perseguem, nós também devemos ir em direção ao Pai uma vez arrependidos, e isso todos os dias das nossas vidas. Se nesta manhã você está se conscientizando que talvez o teu coração não esteja concordando com o Evangelho em algumas coisas, então vá ao encontro do Pai, dê esse passo. Veja, se Deus vem em nossa direção, nós também devemos ir em direção a Deus. Se o Pai vem em direção do filho perdido, o filho também, uma vez arrependido, deve vir ao encontro do Pai. Trata-se de um duplo movimento da graça, da parte de Deus, bondade e misericórdia, da nossa parte, arrependimento e piedade. Esse é o encontro da superabundante graça do Altíssimo, é o tal do avivamento do Espírito, é a nova vida. E foi isso que aconteceu com Martinho Lutero, com João Calvino, com Ulrich Zwinglio. Eles foram tocados pelo Senhor, se arrependeram dos seus maus caminhos e foram de encontro às Escrituras e ao Pai. E aí eles levantaram a voz dizendo: está errado o que está acontecendo. E aí nós fomos beneficiados, porque Deus não abandona-nos à nossa própria sorte. Ele intervém na história, como interveio no século XVI, e como continua intervindo nos dias de hoje, levantando profetas, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, para nos falar: não seja perverso, tenha o seu coração concordando com o Senhor. E eu quero ir para o encerramento, perguntar para você: para onde os teus pés estão te levando? Se nós temos que encontrar o Pai, nós estamos indo de encontro ao Pai. Como tem sido a sua relação com Jesus de Nazaré? Na época de João Calvino, a igreja precisava passar por reformas. Reformas inclusive nas devoções comunitárias e na piedade pessoal. A vida privada dos fiéis não estava firmada na busca pelo Senhor, mas sim no conforto da instituição religiosa. Tem um historiador chamado Émile G. Leonard, francês, deu aula na USP aqui em São Paulo. Ele tem um livro fantástico chamado Protestantismo Brasileiro, em que ele fala da IPI do Brasil. Esse Émile G. Leonard, ele diz que o cristão medieval pensava ser salvo pela coletividade. Isto é, estou na igreja, estou salvo. Não igreja corpo de Cristo, mas igreja instituição. E aí o Émile Leonard vai dizer que o protestante relembrou que somos salvos pela graça mediante a fé em Cristo Jesus e que nós não devemos nos esquecer desta verdade bíblica. A piedade é a tônica do ministério pastoral de Paulo e do ministério de João Calvino. Paulo, assim como João Calvino, desejava que seus discípulos tivessem uma correta compreensão do Evangelho. A piedade caracteriza-se como uma atitude correta para com Deus, englobando temor, reverência, adoração e obediência. E João Calvino conclui dizendo: não devemos ser como aquele que, contente com a vã especulação, simplesmente voluteia no cérebro, mas sim devemos estar firmes, segundo o coração de Deus, para sermos sólidos e frutíferos. E ele vai dizer nas Institutas, livro 3, capítulo 2,
o seguinte: Cristo não pode ser conhecido senão em conjunção com a santificação do seu Espírito. Consequentemente, de modo nenhum, a fé se deve separar do afeto piedoso. Eu vou ler mais uma vez. Cristo não pode ser conhecido senão em conjunção com a santificação do seu Espírito. Consequentemente, de modo nenhum, a fé se deve separar do seu afeto piedoso. Eu concluo com o texto da segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 3, que diz assim. Talvez você esteja pensando, né? Pastor, eu não sou piedoso, eu não sou piedosa. Pastor, estou longe de ser. Estou desesperado. Aí eu vou dizer para você o seguinte, olha o que Pedro diz. Todas as coisas que conduzem à vida e à piedade nos têm sido doadas pelo divino poder, através do conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Eu quero concluir dizendo o seguinte, 2025 está chegando, né? Hoje o Estevão me lembrou que mês que vem já é Natal. Daqui a pouco a gente vai começar a pensar em planos para o ano que vem, não vai? Posso te desafiar um plano? Porque Deus está desafiando a nossa igreja. Leia Jeremias 29, 12, tá bom? Quando você chegar em casa, Jeremias 29, 12. Tenha como seu plano para o ano que vem um compromisso cada vez mais profundo com o Senhor, tá bom? Vamos fazer isso juntos, porque eu creio que se cada um de nós se comprometer a querer conhecer mais de Deus, concordando com o Evangelho, nós vamos ter um avivamento maravilhoso nessa igreja. Nós vamos ter pessoas descobrindo experiências, compartilhando nas células e vivendo isso que a reforma protestante viveu. Ai, pastor, mas eu vou ser perseguido? Vai, mas Pedro depois vai dizer que Deus nos livra das provações também. Não tenha medo de viver aquilo que Deus tem preparado para nós. E que nós sejamos uma igreja protestante, no coração da capital paranaense, servindo ao Senhor e apontando para Cristo Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus te abençoe.